1947. Só 71 anos atrás, nossos tempos. Aqui tem 600 mil judeus. Sim. Ok? Estamos no ano 47. Aqui tem 600 mil judeus. Muitos outros árabes, não lembro o número exato, mas mais árabes muçulmanos que judeus. E aí, vamos lembrar, nós estamos depois da Segunda Guerra Mundial, ok? A primeira, 1917, ok? Depois a segunda começa em 38, termina em 45. Muitos judeus, milhões de judeus refugiados no mundo que ficaram sem casa, sem nada. Sobreviventes do Holocausto, outros que fugiram para o Brasil, outros para outros lugares do mundo. No ONU, a Inglaterra, que controla aqui toda essa região, a região da Palestina, ok? Aqui, Jordânia também. Os ingleses chegam no ONU com uma proposta, uma sugestão, para queremos deixar essa terra com os árabes e judeus que estão aqui, queremos voltar para a Inglaterra e deixar essa colônia nossa, que teve aqui colônia inglesa de 1917 até 1947. Tem uma colônia inglesa aqui. Queremos deixar e queremos oferecer um tipo de solução, nós ingleses, para a população que está aqui. Essa sugestão, 47, sugere para os ingleses, para a ONU, que tudo que está em azul, ok, vai ficar na mão dos judeus, e tudo que está em laranja vai ficar na mão dos palestinos, ou seja, os árabes que estão aqui. Jerusalém vai ficar como um lugar internacional, aqui em rosa no meio, uma cidade internacional, que é uma cidade importante para todos. Osvaldo Aranha, um brasileiro querido, lembra dele? Alguém conhece? Brasil na ONU. Ele vai dirigir essa votação. Osvaldo Aranha. Ele vai dirigir, ele vai coordenar essa votação no ONU, e ele também, no nome do Brasil, vai votar a favor desse tipo de solução que estão oferecendo os ingleses. Ele dirigiu a votação, por isso até hoje nos áudios dessa votação que todo israelense conhece, principalmente judeus, tem a voz dele. Todos nós conhecemos muito bem a voz dele. Tem aqui, gente, ruas em 4 lugares diferentes de Israel, o nome Osvaldo Aranha. Uma figura importante para o Estado judaico. Vamos entender por que agora. 29 de novembro de 47. A votação. O ONU decide a favor. Brasil vota a favor. Ok? E o ONU decide sim. Estamos a favor. Não só de um país judaico, gente. Vamos saber, é importante saber a história e as coisas que são exatos, escritos. Não só um país judaico, um país também palestino, aqui em laranja. Ok? Dois países para dois povos. Davi Ben-Gurion, que nesses dias, 47, ele é o primeiro-ministro de Israel. Ainda não é primeiro-ministro porque não existe Estado, mas ele é o líder aqui dos 600 mil judeus que estão aqui. Davi Ben-Gurion fala: nós aceitamos, eu preciso mais, porque eu tenho milhões de refugiados judeus que não tem para onde ir, e eu quero que eles cheguem aqui. Eu quero cumprir com a promessa do Abraão de mais que 3.000 anos. Eu preciso mais, mas eu aceito o que o mundo decidiu. É melhor pouco do que nada. Eu aceito o que o mundo decidiu. Baseado nessa decisão do ONU, Davi Ben-Gurion, menos que um ano depois, em 14 de maio de 48,
vai declarar a independência do Estado judaico de Israel. E depois de 2000 anos, os judeus vão ter um Estado. Depois de 2000 anos que eles estavam espalhados, perseguidos, esperando a voltar na terra deles. No mesmo dia, um dia depois, 29 de novembro de 47, quando os judeus, com Davi Ben-Gurion aqui, aceitam essa decisão e falam, baseado nessa decisão, podemos ter de novo um Estado judaico, pelo menos nessas partes azuis aqui. Os palestinos aqui, os árabes aqui, estou falando não opinião política, estou falando fatos. Os palestinos árabes aqui dentro do Israel, com muita pressão política também dos países árabes cercando Israel. Estamos falando, gente, região que está tudo cercado com países árabes. E eles falam para os irmãos aqui, gente, não aceitam essa decisão do ONU. Nós vamos atacar de fora, vocês dentro. Alguns dias os judeus vão nadar no mar. Não vai ficar um judeu aqui. Tudo que estou falando é, de novo, fatos escritos, áudio, tem tudo. E no dia seguinte, o mundo árabe, os países árabes cercando Israel, e também os palestinos aqui dentro de Israel, que na época era a maioria. Os judeus eram minoria, atacam a comunidade judaica aqui, os 600 mil. Começa a guerra que a gente chama hoje a Guerra da Independência, que vai continuar até 49. Gente, quando começa essa guerra, Davi Ben-Gurion fala o seguinte: nós aceitamos o que o ONU decidiu, o que o mundo decidiu. Nós, judeus, aceitamos isso. Vocês não aceitaram. Agora o que vai definir, vocês começaram guerra, o que vai definir as fronteiras do novo país judaico agora é o resultado dessa guerra. Gente, essa guerra termina em 49. E os palestinos perdem tudo. Ou seja, nem aquele parte que eles poderiam receber de uma forma diplomática. Toda essa parte aqui em laranja perderam também. E o que acontece? Toda essa parte aqui bege fica na mão dos judeus. Dos 600 mil judeus, vão morrer 60 mil, ou seja, vão morrer 10%. Quanto é esse 10% dos 600 mil? Tá certo, 60 mil. Ok? Vão ficar, os outros vão morrer muitos, mas ainda eles vão vencer. E tudo isso fica judaico. Aqui, toda essa parte que a gente chama Cisjordânia. Agora vamos entender por que se chama Cisjordânia. Inclusive a parte oriental de Jerusalém, inclusive Belém, inclusive Jericó, toda essa parte que vocês vejam aqui em marrom. Quem está comigo, levanta a mão. A maioria, ok. Um segundo. Toda essa parte aqui fica na mão da Jordânia, por isso se chama Cisjordânia. Nem essa parte está com os palestinos. Jordânia. Toda essa parte aqui, que a gente chama hoje a faixa de Gaza, fica na mão do Egito. E os palestinos, alguns espalhados aqui na terra de Israel, outros na Cisjordânia, outros na faixa de Gaza, outros em Egito, outros em Jordânia, outros em Líbano, espalhados, refugiados, até hoje muitos deles. Ok? Até hoje muitos deles refugiados. A mesma guerra que a gente chama a Guerra da Independência, eles chamam a Nakba. A Nakba significa a tragédia, uma grande tragédia do povo palestino. Gente, essa aqui fica na mão da Jordânia até 67. Eu estou indo devagar, com poucos detalhes para não confundir tudo. Até 67, a Guerra dos 6 Dias. Não vou entrar em muitos detalhes agora. Fica tudo isso na mão da Jordânia. Os palestinos que estão em Cisjordânia, baixo a controle da Jordânia, e aqueles que estão na Jordânia até hoje, e tem muitos, são maioria hoje na Jordânia, não têm direitos igual os outros cidadãos da Jordânia. Egito igual, Líbano igual. Ou seja, os próprios palestinos
que vivem com os irmãos agora. Aqueles que falaram, nós vamos ajudar vocês, não aceita tal, não tem direitos. E nesses países árabes até hoje, são refugiados até hoje. Os palestinos que têm mais direitos que todos, vivem na terra de Israel, entre os judeus. Eles podem votar, podem ser eleitos, podem receber serviço de hospital, educação, tudo igual a qualquer outro cidadão israelense. Se você tem passaporte israelense, você é israelense, não importa a sua religião. Os palestinos que estão na Cisjordânia e na faixa de Gaza, eles hoje não estão abaixo da responsabilidade do governo de Israel. Porque nos anos 80, estou indo agora com os... Nos anos 77, Israel vai fazer paz com o Egito. Egito vai falar para Israel, não queremos a faixa de Gaza, fica vocês com eles. Israel vai devolver todo o deserto Sinai para o Egito, vai ter paz com o Egito. Paz com a Jordânia, Israel vai fazer nos inícios dos 90. E os palestinos? Então, nas 80 tem conversas do Oslo com os palestinos. Tem o Arafat, Yasser Arafat, que ele é o comandante da organização de terror, PLO, e ele decide deixar a arma e ser organização política e fazer paz com Israel. O resultado desse paz é que tem na Cisjordânia e na faixa de Gaza cidades que estão abaixo da autoridade palestina. Só que mais tarde, depois, se vocês lembram, a gente falou de divisões dentro do mundo muçulmano. Hamas, outra organização de terror, com o suporte do Irã financia Hamas, joga fora Yasser Arafat e PLO, joga fora o Fatah, o governo palestino, da faixa de Gaza, e a faixa de Gaza fica no controle do Hamas. É uma organização de terror, tudo fechado, ninguém sai, ninguém entra até hoje. Mesmo povo, outra liderança, vive na Cisjordânia. Lá tem mais conversa. Lá tem o Mahmoud Abbas, eleito de uma forma democrática. Fala com Israel, tem conversa. Vocês podem entrar como turistas para Jericó, eu posso como israelense. Vocês podem entrar como turistas para Alê, eu posso como israelense. Tem conversa. O controle, a responsabilidade é do governo palestino do Fatah, Mahmoud Abbas. Tem mais normalização, que a gente chama normalização, significa a vida lá não é uma melhor qualidade de vida, mas tem conversa com Israel, tem uma normalização. Entre Hamas e Fatah, entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tem conflito. Dentro do povo palestino, de novo, é o mesmo povo, às vezes tem irmãos, um irmão que está aqui, o outro que está aqui. O problema é a liderança, não é o povo. O povo em Gaza é coitado, está sofrido. Eu tenho certeza que muitos deles não querem essa situação. Mas a liderança ainda é uma liderança de organização de terror que está em conflito com o próprio governo palestino na Cisjordânia. O que até agora estão comigo? Então a situação hoje é a seguinte: na Cisjordânia podemos visitar. Eu como israelense, vocês como turistas brasileiros, podemos visitar na cidade da Cisjordânia. Eu não vou, por exemplo, trabalhar em Belém, porque parte dos acordos de paz do Oslo nas 80 são que o guia israelense na autoridade palestina não trabalha. Ele deixa o guia palestino trabalhar, que eu acho muito justo, muito certo. Mas eu posso entrar lá, igual vocês. Na faixa de Gaza, nem vocês nem eu podemos entrar. Não vai ter turismo na faixa de Gaza. Ok? Porque, de novo, o mesmo povo, outra liderança. Nós falamos antes sobre a situação social. Vocês vão ver no Belém, em Belém, não é igual a Israel. Parece diferente. Tem pessoas no mundo que culpam Israel por isso. Israel fez muralha, muro de vergonha, apartheid. Eu já ouvi muita coisa. Sinceramente, eu não vou esconder minha opinião. Sinceramente, absurdo. Acho eu. E para mim que conhece a realidade aqui, que vi a realidade com meus olhos,
é simplesmente mentiras ou ignorância. Quem estava aqui entre 2000 a 2005, já estou chegando em nossos tempos, sabe que entre 2000 a 2005 explodiram homem-bombas em restaurantes, em coffee shops, em shopping, em qualquer lugar, em Jerusalém, em Tel Aviv, em Haifa. Estava impossível tomar um café na rua de Tel Aviv. Turismo, claro que talvez só corajosos como esse cara aqui chegaram, mas muito poucas pessoas tinham coragem de chegar a fazer turismo nessa situação. Durante 5 anos, o povo aqui dentro de Israel, não só judeus, árabes, muçulmanos, morreram muitas pessoas inocentes que não fizeram nada. Morreram de quê? De terroristas muçulmanos radicais, homem-bombas, que saíram de muitas cidades da faixa de Gaza e também de algumas cidades da Cisjordânia. Depois de 5 anos que Israel tentou resolver de forma diplomática, encontrar só aqueles terroristas, mandar presos só eles, fizeram trabalho junto com a autoridade palestina para tentar e resolver, porque a autoridade palestina também entendeu que é alguma coisa que é contra os palestinos mesmos, porque eles que não vão poder trabalhar e eles não deu. Depois de 5 anos, Ariel Sharon decidiu, o primeiro-ministro na época, vamos fazer uma cerca. Não é uma muralha de apartheid, não tem nada a ver com raça, não tem nada com isso. Vamos fazer uma cerca, cercando a faixa de Gaza, cercando as cidades da Cisjordânia, só aquelas de onde sai o homem-bomba. Cercando elas para poder controlar, senão não tem forma de controlar e de saber quem passa e quem não passa. E com qual motivo. Desde 2005, quando terminaram essa cerca de segurança, cercando Belém, que de Belém também saíram homem-bombas, cercando Ramallah, cercando outras cidades da Cisjordânia, desde 2005 até hoje. Quantos atentados, quantos homem-bombas? 0. Ou seja, funcionou. Não tem como discutir com um fato. Funcionou muito bem. O turismo voltou para 130%, está subindo só todo ano, principalmente do Brasil. E a vida voltou para a normalidade. Quem está sofrendo muito? O povo palestino. Se eu sou um palestino que não vivo como Bilal ou muitos outros palestinos que vivem em Israel e não tenho essa sorte, eu vivo em Belém, por exemplo, eu não posso passar quando quero. Se tem um parente na minha família que teve parte em uma organização de terror e a inteligência de Israel sabe disso, eu não vou poder passar, mesmo se eu não fiz nada. Parente da minha família, não vou poder passar. Muito menos palestinos conseguem trabalhar hoje em Israel, o lugar onde muitos palestinos trabalharam antes. Tudo isso por quê? Porque a segurança ficou muito mais rígida. Eu não conheço, a situação é complicada, claro. Eu não conheço um outro país no mundo que poderia esperar mais que 5 anos antes de fazer essa cerca e deixar os civis morrer na rua de homem-bombas. Eu conheço países que poderiam agir de uma forma muito mais radical. Um avião, uma bomba, tchau, não tem Belém. Um avião, uma bomba, tchau, não tem Gaza. Gente, tem países que estão fazendo isso até hoje. Israel nunca vai fazer isso. E nunca fez isso. Sempre procurando o lugar de onde está o míssil, de onde está essa terrorista, de onde está esse homem-bomba. É complicado. Quando uma organização de terror trabalha e funciona dentro de uma... igual traficante. Dentro de um lugar de civis vão sair também feridos. E às vezes mortos. Quando o terrorista usa os civis como human shield, não? Como homem, como escudo, o escudo vai morrer também. Muitas vezes, infelizmente. Então o povo está sofrendo. E agora é minha opinião, agora eu vou falar minha opinião pessoal, é que
o povo palestino vai continuar a sofrer até o dia que vai ter uma liderança suficiente carismática e suficiente pragmática. Ou seja, o que quer dizer isso? Uma liderança que pode ter todo o povo atrás, ser suficiente carismático, mas sem radicalismo. Pode fazer paz, pode entender que paz precisa de pagar um preço dos dois lados. Quando a Judeia teve isso, fez paz com Israel. Quando o Egito teve isso, fez paz com Israel. Os palestinos até hoje tiveram uma liderança muito carismática, mas muito radical, que nem, por exemplo, a liderança na faixa de Gaza nem tem sobre o que falar com Israel. Porque a única solução que eles têm é: não existe Israel, tchau. Não é, não, nos dá Tel Aviv e tudo bem, nos dá Jerusalém e tudo bem. Não, eles querem toda a terra. Não tem conversa, não tem sobre o que conversar. Então, eles tiveram liderança forte e carismática, mas muito radical. E nunca tiveram aquele Mahmoud Abbas é menos radical. O primeiro-ministro da Autoridade Palestina na Cisjordânia é menos radical, mas ele não é muito carismático. O povo não está atrás dele. Tem muita gente na Cisjordânia que apoia Hamas na faixa de Gaza, ou seja, ele não tem o povo atrás dele. Então eu acho que no dia que eles vão ter o Davi Ben Gurion deles, ou seja, aquele carismático e pragmático, eu acho que aí eles vão ter o chance de avançar e de sair da situação muito complicada que o povo palestino está hoje em dia. Perguntas, dúvidas, opiniões, sugestões, declarações de amor, aceito tudo.